Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Hoje é especial. Você vai conferir uma entrevista com a Bárbara Paz, diretora de Babenco, o nosso representante no Oscar 2021. Essa entrevista foi feita pela Camila Henriques, do site do Cine7, junto com a Jandra Montenegro, do Cinepop, e mais uma outra repórter que eu ainda não descobri o nome, mas prometo que assim que o fizer, coloco na descrição. Então não perca, a entrevista tá muito legal. Olá, Bárbara, tudo bem? Eu sou a Oi. Janda do Cinepop. Te agradeço por estar topando conversar com a gente. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, né? E eu queria te perguntar, na verdade, sobre a estética do filme, que isso me chamou muito a atenção, né? Você, como diretora desse filme, contar essa história em preto e branco, para mim, como espectadora, fez muita diferença se ela fosse contada em colorido. Então, eu queria te perguntar por que você escolheu isso? Oi, querida, obrigada, prazer. Bom, para mim sempre foi, desde sempre eu quis fazer um filme preto e branco. Esse era um filme preto e branco. O Hector dizia que a memória dele era preto e branco, porque quando ele pensava em cinema era preto e branco. Eu tive sempre na minha casa, eu nunca tive televisão quando eu era criança, eu só tive televisão em preto e branco, eu não tinha cor, porque a cor chegou mais tarde para mim lá em casa, porque eu era uma família mais simples, a gente não trocou a televisão tão rapidamente. Eu acho que eu devo ter uma memória também assim fotográfica, né, do PB. E eu acho que eu fazer o filme em PB, eu sempre quis fazer o filme como um conto, né? Não queria fazer um filme, uma cinebiografia, fazendo um filme tradicional, né? Um documentário tradicional. Eu queria fazer um filme que as pessoas não saíssem do filme, né? Agora eu vou falar de uma cena de um filme, agora eu vou colocar... Não, eu queria uma coisa só, uma unidade. E para isso, eu acho que o preto e branco me ajudou a costurar também, a formar essa unidade, né? Que a vida e a obra dele não estavam separadas. Então, ficou uma coisa só. Um poema visual. Estar filmando ou estar vivendo um dia a mais? Oi, Bárbara, tudo bem? Queria te perguntar sobre o filme ser escolhido para tentar essa vaga no Oscar. Depois do Babenco ter também tido essa oportunidade de não sido indicado, você acha que se você for indicado, se você ganhar, vai ser uma justiça assim, sendo feita pelos filmes que não... Ele foi indicado, né? Já foi 2 vezes, né? Ele foi indicado pelo... tava falando, na verdade, do Carandiru e do Pichote, que eu acho que foram os mais injustiçados, assim. Estrangeiro. O Pichote, na verdade, junto com o filme, eu lancei um livro. E no livro ele tem uma passagem muito bonita que ele fala do Pichote, né? Porque na época ele não sabia direito como é que ia... parece que o Pichote não chegou nas mãos certas. Não sei direito. Alguma coisa aconteceu. Porque o Pichote depois foi considerado um terceiro maior filme da história do cinema daquele ano, entendeu? Então, assim, e aí Carandiru... pelo Brasil, Carandiru, e daí eu entendo. Mas ele já teve indicado algumas vezes no Oscar, né? Injustiçado, não. Eu acho que beleza, que bonito se a gente conseguir chegar lá, perto, pelo menos, lá... Assim, eu acho que eu vou levar ele de volta, né, para a academia. Acho que vou fazer justo. Eu acho que é justo. Acho que ele merecia isso. Ele levou o cinema brasileiro para o mundo inteiro. Levou o cinema brasileiro, misturou os atores brasileiros com os americanos, fez essa mistura de produção também. Todo o cinema brasileiro trabalhou no Brincando nos Campos do Senhor, por exemplo. Então, assim, ele foi um homem que mesclou isso. Ele deu de presente muita coisa para o Brasil, sabe? Então, eu achei... Pensando assim, eu acho muito justo, sabe? Emocionante. Oi, Bárbara. Queria dizer que amei o filme. Achei realmente lindo. Eu sou daqui de Manaus, do Cine7, um site de cinema daqui de Manaus. E eu queria falar um pouco como é que vai ser agora, porque vocês foram escolhidos, e como é que vai ser a campanha
como é que vai ser a questão de distribuição. Tem o Willem Dafoe como produtor associado, né? Então, e o Hector já trabalhou com vários membros da academia, né? Então, como é que vai ser isso agora? Agora que isso aqui, agora que começa o jogo, né? Eu, na verdade, foi uma coisa muito... Aconteceu agora, quarta-feira. Eu agora que estou começando a estruturar uma campanha, né? Não estou sem dormir aí. Na verdade, estou, porque eu produzo, dirijo o filme, eu faço tudo no filme. Então, agora a gente vai montar um time bom para o filme ser visto em primeiro lugar, né? Para ser votado, para as pessoas saberem que o filme existe, porque assim, é para o mundo inteiro, né? Tem muitos votantes no mundo inteiro da academia, né? Então, tem um longo caminho pela frente aí, pouco tempo, né? Estamos correndo contra o tempo. Temos dezembro e janeiro, porque é dezembro e janeiro que eles têm que assistir para ir para o segundo ato. O primeiro ato é uma lista, depois tem um segundo ato, que é outra lista, né? Mas eu vou fazer, prometo fazer de tudo, prometo ser uma boa política do audiovisual brasileiro. Bárbara, você estava falando agora do quanto que esse filme é uma poesia, né? E eu concordo 100% com o que você está falando. Eu estava aqui pensando que o filme ele é um documentário, mas se você chega desavisado ao cinema para ver esse filme como um documentário, a pessoa se surpreende, porque ele ultrapassa a questão do documentário, é um filme muito belo, é muito bem construído, e ultrapassa, inclusive, a pessoa do Babenco, né? E atinge, assim, como se fosse uma grande homenagem ao cinema. Então, eu como espectador, eu penso sobre isso porque é um filme muito universal, porque toca no cinéfilo, né? No coração do cinéfilo. Então, eu queria te perguntar na questão do roteiro, como que você foi construindo isso para que fosse um filme que fosse, ao mesmo tempo, sobre o Babenco, e uma homenagem ao Babenco, mas que também ultrapassasse o objeto, né, do homenageado e atingisse o cinema, né, a sétima arte. Então, várias pessoas me falaram que eu tenho, não era para eu falar que era só documentário, que o filme não é só documentário, o filme é um filme de cinema. Então, eu falo que não tem a veia né, do documentário tradicional, mas não deixa de ser um documentário, mas é um documentário contado de uma forma diferente, o que eu sempre quis fazer. Eu falei, por que a gente não pode se contar um documentário sem precisar ser didático, sem precisar falar começo, meio e fim, sabe? A gente pode ser como a vida, como a memória, né? Que são fragmentos, né? O inconsciente são fragmentos. Então, acho que esse filme é composto disso. E é, sim, fragmentos do cinema. É uma carta de amor ao cinema, né? Porque é um filme de cinema. Então, esse roteiro foi se construindo na ilha exatamente por isso, assim, por isso que demorou, com calma, mudei de montador, botei outro, cada um trouxe um pedacinho, porque o cinema também é feito disso, entendeu? Então, assim, realmente você entendeu bem isso, não preciso nem explicar mais muito, mas é isso mesmo. Pegando um pouco disso que a Jana perguntou, eu queria perguntar quais foram as suas referências para o documentário, para fazer essa linguagem mais narrativa mesmo, um pouco mais diferente. Referências, na verdade, eu acho que está tudo dentro da gente já, de tudo que a gente já assistiu, que a gente já viu. Eu não tive, assim, referência... Eu tive, talvez, referência fotográfica, assim, né, do Bellatar. Eu comecei os sonhos, né, os meus sonhos, assim, né, pretensiosos do Bellatar, né? Mas eu pegava umas referências de fotografia, né, de cineastas, né, do preto e branco, das coisas mais para caminhar por aqui. Mas é um documental, então, assim, eu tinha muita imagem de arquivo. Eu acho que minhas referências elas são tantas assim do cinema em si, não foi especificamente para esse filme. Esse filme ele foi se construindo na minha cabeça. Eu não tive referência das coisas iniciais, por exemplo, do som. Eu trabalhei muito som, né? Essa água, esse mar, essas músicas, todas fazem parte dele, da composição de quem ele era. Ele não podia viver longe do mar, ele cresceu à beira-mar, em Mar del Plata. Então, tudo tem um porquê, nenhum som ali está gratuito, entendeu? É tipo, cada camada ali de sons tem um porquê. E as músicas também são músicas que ele gostava, que ele escutava, desde Radiohead, Caetano Veloso, a música clássica, todas as músicas dos filmes dele têm um porquê nessa história. Então, eu fui trabalhando dentro
acho que as minhas referências maiores foi eu mesmo. Eu acho que foi a minha cabeça, o meu olhar de amor sobre um outro. Que aí você vai consumir ele de um todo. Eu queria que todo mundo... Eu cheguei a filmar muitas coisas que ele amava. Eu filmei tudo que, para mim, ele representava. Filmei o Grupo Corpo, por exemplo, dançando Lecuona, um Padedê, que não entrou. Ele era o final do filme. Mas eu tive que optar, tive que escolher. Fui para todas, filmei muitas coisas. A orquestra, filmei o que ele representava para mim. Tem muita coisa que está guardada. Quem sabe vai para os extras, quem sabe eu faço uma outra história. Continuação. Como ele diz no filme A Morte do Hector, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Sempre tive uma confiança assim ilimitada na minha capacidade de ter sorte e sobreviver. Ele fala, né, que o filme tinha que ter 4 horas de duração, né? Se eu quisesse contar tudo, tem né? 2 cenas nesse filme que me marcaram muito. Sim. Tem 2 cenas nesse filme que eu destaco, eu acho que muita gente que assiste também gosta muito, que é a cena que ele te dirige, que ele tá te ensinando a mexer na câmera. E a cena que vocês falam que ele fala que o filme é baseado em fatos e você diz que o filme não é baseado em fatos, um filme é. Eu queria, assim, como é que foi, assim, colocar esses momentos mais pessoais de vocês, assim, porque é um filme, a gente é quase intruso ali naquele quarto de hospital, né? Então, assim, é algo muito pessoal. Então, aqui quem me convenceu foi Maria Camargo, que foi minha roteirista junto, e o Caio Guimarães, que foi o montador. Eles achavam muito bonita esses restos, para mim, que eram restos de imagem, né? Eles falaram assim, Bárbara, mas essa história de vocês dois tem que entrar. Falei, gente, mas tipo a briga lá dos dois. Não, mas vai ser muito... Falei, eu vou me expor demais, a gente tá, sei lá... Falei assim, mas isso que é a beleza. Então, eu também achava uma beleza, porque eu acho a gente... Era algo assim muito, muito verdadeiro e muito pessoal, né? Mas eu tinha um receio de me colocar demais no filme. Eu já sou atriz, sabe? Eu me colocar demais no filme. Eu falei, esse filme é dele, esse filme é sobre ele. Aí eles falaram, aí a Maria falou muito, não, esse filme é sobre vocês também. Então eu aceitei, e aí só que eles queriam que eu colocasse muito mais, porque eu tinha, daquelas cenas eu tenho um monte. E eu fui tirando, eu escolhi as que ficaram, porque tinha outras, tinha uma maravilhosa num hotel em Buenos Aires, que ele mandava eu seguir ele com a câmera, segue. Aí eu entro no elevador e ele continua me dirigindo ali, falando, não, sei que você começa a falar, mas era enorme a cena, eu não parava, não desliguei a câmera. E porque era isso. A nossa história era essa, era montado de aprendizados, um manda no outro, quem é que sabe mais, quem não sabe, quem vai fazer o roteiro, quem vai dirigir o filme, quem vai dirigir os outros filmes, porque o que a gente criava vários roteiros e esse eu vou dirigir, não, esse eu vou dirigir. Essas eram nossas longas conversas que a gente tinha cinematográficas, sabe? Eu acho que assim, a gente se encontrava ali no cinema, em algum lugar, sabe? A gente passava noites assim conversando, muitas vezes noites de dores, né? De dor, como é que se alivia uma dor, contando história. Enfim, assim, foi assim que foi moldada a nossa história juntos. Fica a dica, Babenco está em cartaz nos cinemas brasileiros, não perca. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, tem vídeo novo aqui no canal com as previsões iniciais para as categorias de roteiro, adaptado e original e também melhor animação. A gente se encontra, até lá, tchau!